Oi, eu sou a Vivian. Hoje a gente conversa sobre Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, escritora ítalo-cubana. O pai dela era um embaixador cubano que vivia em Roma, se casou com uma italiana e em 1911 nasce então Alba de Céspedes. Ela faleceu em 1997. Durante a maior parte do século XX, a Alba foi uma voz muito importante na Itália. Ela foi uma das líderes no movimento feminista e, além disso, ela era engajada politicamente. Ela era envolvida com a pauta antifascista. Além de escritora, poeta, ela era também dramaturga. Ela escrevia roteiros para cinema, rádio, TV. E esse livro aqui, gente, ele foi escrito em episódios para revistas. E aí reuniu todos esses textos e em 1952 é lançado então essa obra reunida em formato de livro, Caderno Proibido, que ficou por muito tempo esquecido aí pelos leitores, até que Helena Ferrante, em um dos livros dela, cita a Alba. E a partir desse momento, esses leitores e leitoras atuais redescobrem, né? Descobrem, na verdade, porque a grande maioria nem sabia da existência da Alba. E aí a gente tem acesso, então, a uma obra muito importante. Companhia das Letras nos trouxe em 2022, esse livro tem 263 páginas, e aqui a gente vai acompanhar um diário da Valéria. A Valéria, ela tem 43 anos, ela começa a escrever esse diário em 26 de novembro de 1950 e vai até 27 de maio de 1951. São 6 meses. E nesses 6 meses que ela escreve nesse caderno proibido, ela vai se ver. Ela vai se enxergar de uma maneira que ela ainda não tinha tido oportunidade. A Valéria, ela é casada, já tem 23 anos que ela está com o marido dela e aos 43, naquela época, em 1950, ela se vê como uma mulher já mais velha, né? Que já não tem muito para produzir, mas a partir do momento que ela começa a escrever nesse caderno, ela percebe que ela não está velha. Ela vai se enxergando da maneira real, que ela ainda é jovem, ela ainda tem muita coisa para fazer, mas ela tem uma vida que suga demais todas as possibilidades de sonhos e de oportunidades para começar um novo estilo de vida. Casada, com 2 filhos, já entrando aí na fase adulta, a gente vai ver o Ricardo, que tem 22 anos, e a Mirella, que tem 19 para 20. Os 2 filhos estudam direito e os 2 filhos têm comportamentos muito diferentes. A Valéria, ela faz parte aí de uma classe média em que tem que trabalhar para ajudar no sustento da casa e não bastasse ela trabalhar fora, ela cumpre uma tripla jornada, né? A gente tem o marido dela aqui, Michele. É escrito Michele, deve ser Michel, né? A pronúncia, não sei. Vou falar Michel. Ele também trabalha, mas o dinheiro dele não é suficiente. Ele trabalha num banco, a Valéria trabalha num escritório, tem os 2 filhos na faculdade. Os 2 sempre se sacrificaram muito para dar as melhores condições para esses 2 filhos. E essas melhores condições ainda não era a condição ideal, né? Tanto o Michel quanto a Valéria, eles são aí dessa geração que viveram muito bem as guerras, né? Inclusive a própria Alba de Céspedes, ela viveu as 2 grandes guerras. Ela nasceu em 1911. A primeira guerra ela era bem criança, mas já na segunda, né, já estava aí adulta. E é engraçado, uma coisa que eu preciso falar aqui é que em alguns momentos a gente fica se perguntando o quanto tem de Alba de Céspedes na Valéria. A gente sabe que tem, né, algumas coisas, e a gente fica curioso. Eu, pelo menos, eu fico assim, para entender e para saber o que é da Alba de fato.
dentro dessa Valéria. Então a Valéria, ela tem essa família, ela trabalha fora para ajudar o marido, ela chega em casa, ela tem que dar conta de todas as tarefas domésticas e não bastasse isso, ela tem que dar conta também de todas as necessidades emocionais, ela tem que acolher esses filhos e acolher esse marido. Então ela tem o quê? Uma tripla jornada, ela sozinha ela tem que dar conta de praticamente tudo. E o trabalho para ela é interessante, porque ela se sente muito útil ali, é uma parte da vida dela em que ela se sente feliz, ela se sente realizada. E ela faz questão de trabalhar muito mais do que pelo dinheiro, que é importante, uma vez que ela ajuda muito o marido, né? Essa casa depende muito desse salário dela, mas muito mais do que isso. A Valéria tem um orgulho, ela tem uma satisfação muito pessoal, muito íntima em poder ser útil para o país dela, né? Trabalhando ali, produzindo. E isso para ela conta muito, só que ela queria um pouco mais que isso. Ela queria não precisar de desempenhar tantas tarefas como ela desempenha. Ela queria ter um tempo para ela queria poder descansar, mas ela tem até vergonha de falar sobre isso, sabe? Aqui, durante as entradas, em muitos momentos a gente vai ver que ela tem um desconforto muito grande na questão financeira, né? Ela se sente ali uma pessoa pobre e isso incomoda demais a Valéria, mas mesmo que ela fosse rica, ela ia querer trabalhar, ela quer se sentir útil, ela quer produzir. E dentro lá do escritório onde ela trabalha, a Valéria, ela desempenha algumas funções, ela é muito importante para aquele espaço, muito. Ela desempenha umas 4 funções ali, assim, que são bem importantes, e ela ama isso, sabe? Só que quando ela chega em casa, esse é o momento da frustração dela, de ver essa família que depende tanto dela, de ver esses filhos seguindo caminhos que para ela não vai ser algo tão exitoso. A Mirella é a personagem mais incrível desse livro. Mirella tem 19 para 20, como eu falei, né? Ela vai fazer 20 anos dentro aqui desses 6 meses, e ela é uma menina, uma mulher muito inteligente. Existe uma revolta dentro dela com essa condição feminina. Ela vem mostrando pra gente esse simbolismo de uma mulher que quer se libertar da hipocrisia, que quer se libertar desse patriarcado, desse machismo, e ela vai lutar contra isso. E ela é inteligente, ela é sagaz, e ela vai bater de frente com a Valéria, que vem com esse perfil ainda de uma pessoa que aceita ser esmagada pelo machismo, pelo patriarcado, e que não vai lutar contra isso, embora lá no fundo, durante as escritas dela, a gente percebe muito que ela quer se libertar, mas ela não vai conseguir isso. Ela, aos 43 anos, já vista por essa sociedade como uma mulher velha, né? Ela já não tem mais força, ela não tem mais essa sagacidade para se libertar de tudo que ela vive. E dentro da casa dela é que se dão os conflitos da vida dela, né? O marido dela, quando a gente para pensar que é 1950, a gente até que perdoa ele, mas o mais incrível, gente, é que estamos em 2024, 74 anos se passaram da história desse livro. Meu Deus, quantas Valérias existem! E de certa maneira, cada uma de nós, mulheres, eu tenho a idade da Valéria, eu tenho 43 anos, assim como ela. Definitivamente eu não me vejo velha, sei que não sou jovencinha. Como diz a Sandy, né? Jovem para ser velha e velha para ser jovem. Eu tô aí nesse espaço aqui de vida, mas definitivamente não me sinto velha. Mas ainda assim, tem algo da Valéria que vive
em mim também, mesmo que a minha vida, felizmente, seja um tanto quanto diferente da dela, mas ainda existe traços da Valéria na minha vida. E assim, na vida de todas nós. Então, assim, é um livro muito precioso das mulheres, acima de tudo. É interessante quando a gente para observar as relações, relação trabalhista, por exemplo. Ai, gente, é decepcionante, porque a gente percebe que não muda muita coisa. Essa relação do núcleo familiar, dessa dependência que todos têm do papel dessa mãe, né? Inclusive o marido dela já não vê Valéria como mulher há muito tempo. O casamento deles virou uma rotina, virou algo apenas simbólico, já não existe de fato ali uma ligação entre essas duas pessoas. Esse marido que chama a esposa de mamãe, ele só chama a Valéria de mamãe. Isso frustra. No início ela fala que até gostava, porque ela se sentia que, assim, era a pessoa madura da casa. Mas depois de um tempo isso perdeu a graça. Toda piada, né, gente, tem um tempo certo. Mas para a vida dela, isso seguiu. E ela sabe que ela nunca vai voltar a ser uma Valéria, a ser alguém aos olhos de Michel, deste homem que vê sua mãe e vê aquela mulher que tem que prover ali todas as necessidades daquele lar. É uma história que conversa muito com a gente, 74 anos depois. E a gente pensa, o que a gente avançou de fato, né, enquanto mulher? Tem alguns livros que fazem a gente pensar isso, assim, e é muito bom a gente acompanhar esse fluxo, sabe? Acompanhar esses pensamentos. Por exemplo, aqui no canal tem outros 2 livros que têm mais ou menos esse propósito de mostrar o papel da mulher na sociedade, dentro da sua casa, no seu núcleo familiar, que são 2 livros muito preciosos para mim, eu gostei muito deles, que é A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. Eu vou deixar aqui para vocês o card, tá? E também a senhora Martha Uli, que eu li esse ano. Ai, gente, foi um dos melhores livros do ano, com certeza. Eu quero fazer a releitura dele em breve, inclusive, de tanto que eu gostei desse livro. E assim, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, foi escrito por uma escritora contemporânea. Então ela escreve sobre o passado, né? E escreve muito bem, maravilhosamente. Gostei tanto desse livro que já até comprei um outro dela, já até mostrei aqui no canal também. Mas quando a gente lê a Alba, quando a gente lê a Sigrid, que escreveu Senhora Martha Uli, maravilhoso, são mulheres que escreveu sobre o tempo que elas viviam. Elas estavam lá vivendo isso. E todos os sentimentos, todos os anseios, todas as dificuldades que essas mulheres viviam realmente naquela época, a gente percebe que a gente ainda vive isso hoje. Principalmente, eu me reconheci muito em Senhora Martha Uli. Os fluxos de pensamentos daquela personagem, da Martha. Ai, nossa. E foi um livro que foi escrito anterior, né, a esse aqui. Foi bem no início lá do século XX. E a gente se reconhece. E é tão precioso isso. É avassalador. Eu acho que essa palavra cabe aqui muito bem, porque você vem com um século de diferença, mas a gente se encontra nos desejos, nos medos, nas angústias, nas dúvidas das mulheres de antigamente. E a gente vê que a nossa condição não mudou tanto, sabe? Sério, é muito bom, muito bom. Além da Mirella, que é a filha da Valéria, a gente vai ter outras 2 mulheres bem importantes aqui no livro, que vai ser a Marina, que é a namorada do Ricardo, esse filho da Valéria. O menino tem 22 anos, tá fazendo direito, começa a namorar a Marina.
ele se apaixona perdidamente, é aquele homem inseguro, ciumento, possessivo, que fica ali ligando para controlar onde a Marina tá ou deixa de estar, e enfim. O Ricardo é aquele homem fraco e a gente fica com raiva dele. E aí eu tava até pensando sobre isso. Essa fraqueza perante a vida que o Ricardo tem, a gente sabe que ele nunca vai conseguir sair da asa da mãe ali, que ele sempre vai precisar daquela proteção dos pais. Quando a gente sente raiva do Ricardo acerca de tudo que ele faz, é um próprio machismo se apresentando na gente. Eu acho bom a gente perceber isso, porque a gente não aceita homem fraco, a gente não aceita esse tipo de homem. A gente quer que o homem ele vá à luta, que ele conquiste, que ele seja desbravador e que ele tenha solução para tudo. E isso não é uma forma de machismo também? Então ele tá na gente, né? A Marina, que é essa namorada dele, ela vem com umas fofocas acerca da Mirella, porque a Mirella tá envolvida com o Sandro, que tem 34 anos. Então, assim, bem mais velho, né, do que a Mirella. E ela vem com umas fofoquinhas e tudo mais. Mas, na verdade, é tanta hipocrisia da parte de todo mundo, daquela família, desse núcleo, né. Inclusive, tem uma hora que a Valéria fala que ela, quando tá sentada à mesa, junto dessa família, e isso já assim, depois de uns meses escrevendo aqui no diário, ela olha para todo mundo e fala: todo mundo aqui é hipócrita, todo mundo aqui tem os seus segredinhos, todo mundo esconde coisas aqui, todos, inclusive o marido dela. Vocês vão ver, tá? Eles têm uma relação tranquila, né? Dentro do que eu falei, porque a mulher ali tá disposta a fazer tudo. Uma mulher que não se permite descansar, ela tem vergonha disso, tem muita vergonha disso. E esse marido, para ele, tá assim, uma situação muito confortável, né? Um traste. Ele não é um marido exemplar, mas... Aí a gente vai ter a mãe da Valéria aqui também, que vem com uma ideia ainda mais antiquada, né, em relação ao papel da mulher. E a Valéria se vê como uma ponte, porque a Mirella, ela joga na cara da Valéria muitas coisas. Aquela relação de mãe e filha difícil, de uma mulher de 20 anos aprendendo a lidar com a vida, com aquela revolta de todo o sistema. E são também, né, os filhos dela de uma geração em que sabe que talvez pode vir uma outra guerra. Eles acabaram de sair da Segunda Guerra e é uma geração que vem ali com um desejo de liberdade, de conquista e de realização muito grande. Eles sabem que a vida deles pode acabar a qualquer momento e fica aqui no livro falando, né, sobre essa questão da guerra algumas vezes, e esse medo da morte, né, aqui no livro faz essa geração que tá aí entrando na vida adulta querer demais, assim. E a Mirella tem essa postura em relação a tudo na vida. Ela é muito estudiosa, ela quer conquistar grandes coisas na vida dela, e tem esse Sandro, que é advogado, 34 anos, ela vai se envolver com ele e vai dar o que falar aqui no livro, tá? Não vou entrar muito aqui nessa questão para você ter o prazer de conhecer a história, mas para quem já leu, e eu sei que muita gente que vem assistir vídeo de resenha de livros, boa parte das pessoas que estão aqui já leram, né? Só quer poder conversar com alguém. Então, assim, quando a gente vê, né, essas pessoas tomando essas posturas e a gente tenta se situar lá na década de 1950, lá naquele ano especificamente, a gente tenta enxergar com o olhar deles. É muito curioso tudo isso, assim, né? Essa possibilidade de uma nova guerra, isso mexe muito com as emoções e com as atitudes de todos eles, assim. Eu preciso falar da Clara, a melhor amiga da Valéria. Clara é uma mulher divorciada que deixou aquela vidinha comum que ela tinha para correr atrás dos objetivos dela, dos sonhos dela,
e vai ter um papel importante aqui na história também. Prestem atenção na Clara. Gente, Clara traiu a Valéria? Traiu a amizade dessa mulher? Eu tenho certeza que a Clara traiu a amizade dela. Deixa aí, não vamos entrar muito nos detalhes, né, dessa amiga que trai a outra, mas pra mim é um questionamento assim, olha, digno, viu? Mas eu tenho certeza que a Clara traiu a amizade da Valéria, certeza absoluta. Enfim, não dei spoiler, não dei, gente. Se você ainda não leu, pode se jogar aqui na leitura. Nós mulheres nos reconhecemos muito nessa história, mas os homens também devem fazer essa leitura, caso queiram, obviamente, né? Ninguém é obrigado a nada, mas os homens também têm a possibilidade de se reconhecer, uma vez que esse livro ele vai tratar muito das angústias, muito das emoções, muito bom mesmo, gostei bastante. E que a gente possa, né, se libertar da Valéria que existe em nós, que a gente possa se libertar das nossas amarras, dessas questões emocionais que muitas vezes nos prende, essa hipocrisia social que também nos prende, e que a gente possa ser quem a gente realmente queira ser. Bom livro, muito bom livro, viu? Gostei bastante. E fica aqui então a indicação para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e dá like mesmo, tá? Porque eu não passei spoiler nesse vídeo. Gente, ficou ótimo. Pode se jogar aí na leitura, caso não tenha lido, e depois volta aqui para comentar, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!